Ok. Muito bem. Então, boa noite, gente. Obrigado pela presença, para a gente falar desse importante tema, né, que é a neuromodulação na prática clínica. Então, a proposta é a gente discutir aspectos bem práticos, né, da neuromodulação, que seria como utilizar a TMS e a TDCS, né? A gente já fez outras apresentações em outros momentos, né? A gente viu a apresentação do Dr. Samir também sobre o tópico, e nas apresentações anteriores foram abordados aspectos científicos, mecanismos de ação, aspectos mais sobre estudos da área, né? E dessa vez a proposta é a gente falar de aspectos mais práticos, que perguntas comuns, comumente as perguntas são sobre isso, né? E em relação a aspectos práticos, a psiquiatria, né, acho que é onde a neuromodulação não invasiva está mais consolidada, né, é onde as primeiras pesquisas aconteceram, é onde a gente já teve as primeiras aprovações para uso clínico. E então, para falar desse tema, agradecer muito o Dr. Leandro Valiengo, que é médico psiquiatra, que é o coordenador do Serviço Interdisciplinar de Neuromodulação do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Então, alguém super qualificado para falar desse assunto. Então, Leandro, muito obrigado mais uma vez por ter aceitado o convite. Obrigado, Marcelo. Obrigado pelo convite aí a todos. Deixa eu compartilhar aqui minha tela. Enquanto o Leandro está compartilhando, a gente combinou de ser, então, uma apresentação um pouco mais curta do que o habitual, para dar tempo, então, para perguntas, né, respostas, e eu fazer uma rápida complementação também sobre o uso em áreas fora da psiquiatria, tá bom? Mas obrigado, Leandro, vamos lá. Bom, eu vou começar, né, assim, falando que é neuromodulação clínica, né, que a gente vai falar principalmente de neuromodulação não invasiva, né, a gente fala muito quando a gente está usando uma corrente elétrica para induzir um efeito clínico. Acho que essa ideia é importante, que é muito o tema da aula, né, eu vou focar na verdade, poucos aspectos da psiquiatria, na verdade, o que a gente mais usa de forma aí prática e no dia a dia. Tem muita coisa em pesquisa, tem muitas evidências novas surgindo, mas vocês vão ver que eu vou focar muito mais em estimulação magnética transcraniana, que eu acho mais uso. Eu vou falar um pouco de TDCS, falar bastante de depressão, um pouquinho de toque, tá? Esse vai ser o nosso esquema aí da aula, e a gente vai focar então em neuromodulação não invasiva, né? A parte invasiva, ou até minimamente invasiva, né? A gente usa muito ECT ou magnetoconvulsoterapia minimamente invasiva, que apesar de não ter uma cirurgia, o paciente precisa ganhar uma anestesia geral, precisa de uma sedação. Tá? Então hoje a gente vai ser um foco bem na parte prática da não invasiva. Só lembrando o histórico, né, o Anthony Barker aí, né, fez, né, a primeira demonstração aí de TMS em 85, né, conseguiu estimular o córtex motor. Esse aqui é um circuito aí de uma bobina de TMS, que é uma foto do Barker comigo aí num curso que a gente deu no IPQ aí no começo desse ano, né? Quem tiver a oportunidade de vê-lo falando, ele, né, é entusiasta, ele diz que lê todos os artigos que saem de TMS todos os dias, né? Então ele cataloga, ele sabe tudo de cor, assim, é muito interessante conversar com ele. Então quando a gente vai pensar, né, em neuromodulação e em psiquiatria, né, isso aqui, pra vocês terem uma ideia, já é de um livro de 2012, ou seja, já está bem defasado, daria para colocar muito mais procedimentos, vamos dizer assim, mas para vocês terem uma ideia, que surgiu aí com a eletroconvulsoterapia, né, na década de 40, na Itália, né, que foi uma forma de induzir crise convulsiva para tratamento aí de transtorno mental, e que aí virou, né, o que a gente conhece hoje, né, tanto a TDCS, que a gente vai falar bastante, a MT, mas próprias variações, né, Theta Burst, vocês vão ver que eu vou falar um pouco, neuronavegação, outros tipos de corrente, né, então correntes alternadas, e aí a gente pode até ir para outras coisas, né, hoje, né, então tem estimulação com ultrassom, com fotobiomodulação, né, então daria para ampliar isso. Mas, de novo, eu quero dar um enfoque aí bem prático no que a gente usa, que são essas duas técnicas, a estimulação elétrica e a estimulação magnética. Eu gosto de mostrar essa imagem porque isso ajuda também a gente a pensar um pouquinho em quando a gente vai usar, né? Então a gente usa, a maior parte das vezes,
Em psiquiatria hoje, a bobina de figura de 8, né, aqui no lado B da estimulação magnética, que vai atingir aí uns 3 centímetros, 2, 3 centímetros de profundidade, e é uma técnica mais focal. Né? Isso é importante, que a gente vai falar das técnicas neuronavegadas. E quando a gente usa a estimulação elétrica transcraniana aí por corrente contínua, né, geralmente você vai ter um polo positivo e negativo, pensar que isso aqui vai ter uma neuromodulação que ela não é como da estimulação magnética. Então, você vai estimular de forma diferente, áreas diferentes, e é muito menos focal. Tá? Então, lembrando aí que a estimulação transcraniana por corrente contínua, você acaba injetando corrente, né? Então você vai ter uma estimulação em quase todo uma corrente indo de um lado para o outro, obviamente que mais perto do eletrodo isso é maior. Tá? Lembrando que aqui a gente não modifica o potencial de membrana, não dá um potencial de ação, e a estimulação magnética você induz uma corrente colocando aí potencial de ação, né? Então, quando a gente faz a estimulação magnética, a gente desencadeia potencial de ação. Eu gosto de mostrar isso porque isso é importante, a gente vai pensar de efeito colateral, quando eu vou falar mais para frente. E a estimulação transcraniana, você modifica um pouco o potencial de membrana neuronal, tá? 1 milivolt, né? Às vezes até um pouco menos, aí dependendo de como você está estimulando. Então, na TCC, a gente fala que a gente tem efeitos polaridade dependentes, né? Então, esse aqui é um modelo animal aí de gato, quando você liga o ânodo, aquela pequena mudança na membrana neuronal faz com que os neurônios ali disparem com mais frequência, tá? Isso é curto prazo. Sabe que a longo prazo, isso faz com que, né, você estimula segundos, minutos, isso aí vai durar horas, se você repetir, tem uma mudança ali de neuroplasticidade e neurocircuitaria que vai durar dias a meses. E o cátodo fazendo o contrário. Então, são modelos clássicos. Sabe que a gente muda a voltagem, às vezes o cátodo começa a agir como ânodo, a gente não vai entrar nesses detalhes agora, mas quando você liga o cátodo, você acaba diminuindo aí, né, o disparo aí de frequência neuronal, diminuindo o potencial de ação, com o mesmo efeito aí a longo prazo, se estimulando mais e tendo mais sessões. Isso da sessão é muito importante, por quê? Porque quando a gente está fazendo por exemplo, eu quero tratar uma depressão, a evolução dos estudos, acho que começava com 5, 10 sessões, e hoje estudos mais modernos, por exemplo, usando 50 sessões de estimulação. Isso é importante que a gente vai pensar até na logística, né? Eu brinco que a maior dificuldade hoje de estimulação magnética, né, tratamento, no final eu quero, né, discutir esses aspectos, mas uma é fazer todo esse número de sessões, né? Então, o paciente deslocar, imagina, né, eu estou aqui em São Paulo, o paciente às vezes perde, né, 1 hora no trânsito para vir fazer um monte de sessão por dia seguido, isso realmente é bem difícil. Quando a gente compara com o remédio que o paciente está tomando, é muito mais simples. Tá? Então, só relembrando aqui também um pouquinho né, que a estimulação magnética tem um efeito aí frequência dependente, né, então baixa frequência acaba inibindo a região que a gente quer, e alta frequência acaba estimulando. Tá? E efeitos adversos, só pegando aí os principais, as duas técnicas, né? Então, estimulação magnética, efeito adverso aí principal, dor de cabeça, principalmente nos primeiros 3 dias, pacientes podem relatar náusea, e o efeito aí mais temido seria a indução de crise epiléptica, é difícil estimar, a gente vai ver vários estudos, mas aí alguns estudos por um menor que 0,5% aí dos casos, é bem raro, né? Na nossa experiência nas salas clínicas que a gente faz muito, há mais de 12 anos, né, fazendo 30 pacientes por dia, acho que teve um caso só de crise epiléptica, era um paciente, inclusive, que tinha epilepsia, estava numa pesquisa, estava estimulando ínsula, e ele não contou, né, era até na verdade era um neurologista, mas ele não contou que tinha epilepsia, ainda veio com uma privação de sono aí pós-plantão, né, para a gente não falar que teve 0 crise epiléptica, mas é raro. Já a estimulação transcraniana por corrente contínua, o efeito mais comum é vermelhidão ali da pele, que também é transitório, 5, 10 minutos, sensação de formigamento, parestesia quando liga a máquina, que também dura alguns segundos, a poucos minutos, que tende a desaparecer. O mais raro em estimulação transcraniana, que seria mais grave, é poder ter uma queimadura de pele, isso pode acontecer às vezes com o aparelho que não está calibrado, ou a pele ter um machucado, ou você não molhar direito com soro fisiológico, mas é mais raro. Então vamos falar um pouquinho aí de evidência, né, quando a gente vai falar, né, de evidência para depressão de estimulação magnética, primeiro, né, a gente vê que ela é bem tolerável, então aqui não favorece nem grupo placebo, né, o sham, nem grupo ativo, né, fica bem no meio, e aqui de 2013, a gente já vê que tem uma eficácia, tá? Esses aqui são os primeiros estudos já mostrando uma eficácia. Hoje a gente vai ter dezenas, tá, de meta-análises sobre MT em depressão,
Às vezes a gente vai ter meta-análise específica sobre subtécnicas, mas eu queria mostrar com isso aqui que a gente sabe que tem uma evidência aí para eficácia que já é antiga. Então depois a gente vai discutir como é que é essa eficácia, os parâmetros, mas mostrando que isso já é bem antigo. É bem curioso, né? Não sei, a maioria do público acho que não deve ser psiquiatra, mas acho que isso mudou mais nos últimos 2, 3 anos, mas quando eu estava na residência, as pessoas falavam que MT não funcionava, que MT, né, era efeito placebo. Mesmo hoje tem psiquiatra que não sabe nem, né, acaba não indicando, né, então tem um certo preconceito. Na verdade, assim, já vai pegar mais de 10 anos que a gente sabe que ela funciona para depressão, tá? E depois a gente vê essa mudança de parâmetro. E aqui já é uma meta-análise de 2014 mostrando uma evidência para depressão resistente ao tratamento, tá? Depressão aí refratária. E aqui eu acho que é até interessante, a gente vê uma taxa de resposta baixa, tá? 29% para o grupo ativo, 8% do grupo controle, né, um risco relativo aí 3,4%. Nessa época tinha apenas 15 ensaios clínicos, tá, randomizados. Uma coisa importante, tá, quando a gente pega a taxa de resposta para depressão resistente ao tratamento, tá, existem algumas definições diferentes, mas a maior parte dos autores põe depressão resistente ao tratamento, ter tomado pelo menos 2 antidepressivos com mecanismos de ação aí diferentes, por tempo e dose adequada, né? Então, o paciente aí já teria uma resistência ao tratamento, uma depressão refratária. Você dar um terceiro antidepressivo, a chance de resposta geralmente é menor de 10%. Então, para a gente, né, começar a comparar com o remédio. Então, a chance do remédio já é muito mais baixa. A taxa do remédio da MT também não é tão boa, é 1/3, mas é muito maior que a do antidepressivo, que a gente compara estudos populacionais. A gente não tem estudos só para depressão refratária comparando um com o outro, tá? Depois a gente pode até discutir o que a gente tem de evidência, mas tem poucos estudos aí head-to-head comparando com o remédio. Uma coisa importante aqui, a MT, pelo menos até agora, não é o tratamento mais eficaz para depressão resistente ao tratamento também. A gente tem outros melhores, né? O clássico aí é a ECT, tá? Eletroconvulsoterapia, com uma taxa aí de resposta de 60% a 80%, tá? Então isso é importante também, tá? Lembrando que a ECT tem outros efeitos colaterais, né? Somente efeitos cognitivos são transitórios, mas só pode ter uma amnésia importante, outros déficits cognitivos de forma transitória. Outro tratamento também eficaz para depressão resistente é o uso de cetamina e cetamina, tá? São os dois com evidência aí que a gente vai pensar, esses seriam os dois, tá? Não seria pelo menos não por enquanto, né? Até o final da apresentação mostra que a gente tem uns poréns, que acho que tem algumas lacunas aí né, na literatura, e surgindo coisas novas, que talvez isso mude um pouco, tá? Então a gente vai usar a ITCC na depressão, né? Aqui, eu acabei não falando, a gente vai ver que a gente tem várias formas de fazer MT para depressão. Então, basicamente, ou a gente estimula o córtex pré-frontal dorsolateral esquerdo, ou a gente inibe o córtex pré-frontal dorsolateral direito, ou faz as duas coisas. E a gente vai ter estudos mostrando evidência para as duas situações, ou as duas situações juntas. A gente tem muito mais evidência para estimulação à esquerda. Então, provavelmente deveria ser nossa primeira escolha sempre. Talvez tirando alguns aspectos. Por exemplo, um paciente com epilepsia, seria muito mais seguro você usar a baixa frequência do que a alta frequência, tá? Então, né, seria uma contraindicação aí relativa a MT. E a gente pode também discutir depois, no final, outras indicações clínicas de por que começar a direito, né, mas pensando nisso. E a ITCC, ela acabou vindo aí os ensaios clínicos para depressão depois da MT, e a gente meio que copiou o que a gente fazia, a gente acaba colocando o ânodo aí à esquerda, né, então a gente quer ter uma modulação aí de cima para baixo, né, que a gente fala, que é o contrário aí do que os remédios fazem, né. A gente vai pensar aí da teoria monoaminérgica aí da depressão, os remédios eles vão mexer na serotonina, noradrenalina, dopamina basicamente. Então esse TCC a gente estimularia o córtex pré-frontal dorsolateral esquerdo com ânodo, ou ao mesmo tempo inibiria o córtex pré-frontal dorsolateral direito com o cátodo, tá? Então a gente tem duas montagens clássicas para ETCC, que é colocar o ânodo, né, em córtex pré-frontal dorsolateral esquerdo e o cátodo ou na mesma posição à direita, né, inibindo, ou numa região neutra, por exemplo, supraorbitária, aí que é o que a gente acaba usando mais nos estudos. Então essas duas opções.
vocês vão ver que eu vou falar menos de TCC. Por quê? Eu queria mostrar a evidência, né? Então, assim, tem 2 estudos, né, que até aí do nosso grupo, aí coordenado pelo André Brunoni, que são muito importantes em TCC, né? Esse primeiro aqui, que foi até o doutorado do André, foi um estudo fatorial, que o nosso objetivo era ver se a adição de ETCC com sertralina teria um efeito maior. Então, a gente tinha 4 grupos, né, um estudo fatorial. Então, um grupo ETCC ativa com sertralina, né, preto, um estudo com ETCC ativa e placebo de sertralina, verde, um estudo com sertralina ativo e placebo de ETCC, o azul, e um duplo placebo, que é o vermelho. O que a gente viu, desculpa, o vermelho é o sertralina ativo e o placebo, tá? O azul é o duplo placebo. O que a gente viu é que a adição dos 2 juntos, os pacientes melhoravam mais e mais rapidamente, tá? Isso foi bem importante, porque, né, a ETCC é muito mais barato que a MT, é mais fácil de aplicar, e você viu que isso perdurou ao longo do tempo. Os 3 grupos aqui foram iguais, tá? De forma estatística, né? Parece que o verde aqui pode ter sido melhor, mas não foi, tá? Aqui era só 50 miligramas de sertralina, então a gente queria ver realmente a adição da ETCC, por isso que a sertralina provavelmente não foi maior que o placebo, que a gente sabe que é, tá? E aí depois a gente fez um outro estudo que a gente queria saber se a dose máxima de escitalopram seria igual a ETCC. E o que a gente mostrou, né, então esse azul aqui é o placebo, o escitalopram é o roxo e o verde é o ETCC ativo. Então, assim, tanto o ETCC como o escitalopram foram melhores que o placebo, mas o ETCC não foi igual ao escitalopram. O escitalopram acabou sendo superior. O que é importante aqui era 20 miligramas de escitalopram, e aqui tem 2 problemas, que na época que a gente fez os estudos era assim que fazia. Aqui a gente usou 10 sessões só, tá, no estudo com sertralina, é pouco hoje, tá? A gente sabe que a gente não usa só isso. E aqui a gente usou só 15, tá? Então a gente talvez usou uma subdose aí de ETCC, né? Mas o escitalopram foi melhor nesse estudo. Isso aqui é importante porque o remédio aí então se mostrou superior. Nessa época a gente já tinha meta-análise mostrando que contra placebo a estimulação elétrica transcraniana era superior, tá? Tanto em pacientes refratários como não refratários. Mas o que acontece? Recentemente surgiram alguns outros estudos que começaram a mostrar que talvez a ETCC não seria uma primeira linha, né? Nunca foi, mas talvez nem uma segunda, né? Ainda uma opção muito menor para o tratamento aí da depressão. Então, esse estudo também era o nosso grupo, e o nosso objetivo era o quê? Usar a ETCC em casa, né? A gente teve 240 pacientes randomizados aí para 3 grupos, e usar em casa para a gente, né, o paciente, então, ele faria em casa, é muito mais prático que fazer uma estimulação magnética, seria parecido com o remédio, e ver se isso seria eficaz. Por exemplo, já tinha alguns estudos parecidos com o TCC para fibromialgia, com uma eficácia. Então, o aparelho aí, ele era um aparelho já pré-moldado, e a gente tinha 2 grupos, né? Então, tinha um só de ETCC, tá? Que era esse laranjinha, aqui tinha um duplo ativo, que eu já vou falar o que é um duplo placebo. No duplo ativo a gente adicionou junto um treino cognitivo com TCC e mudanças de estilo de vida que tinha evidência para o paciente fazer a distância que poderia melhorar a depressão. Então esse grupo recebeu os 2. E o que aqui, né, a gente pode ver que os grupos foram iguais, então os 3 grupos foram iguais, nada foi melhor que o placebo, então a gente não conseguiu provar que a TCC seria aí eficaz em casa. Tem algumas críticas que talvez, como era um aparelho pré-moldado, talvez o ponto não seja tão ideal, mas é interessante que nenhum grupo aí foi superior. E esse outro estudo interessante também, que do final do ano passado, aí, que o pessoal na Alemanha fez, que foi um grupo aí que tinha 3 braços, e eles tentaram mostrar o que eu tinha mostrado, que pacientes que já usavam inibidores de captação de serotonina, como a sertralina, você adicionando o TCC, eles teriam uma resposta maior. E o que eles mostraram é que os 2 grupos foram iguais. Tá? Então, assim, acabaram não reproduzindo aí o nosso resultado. Tá? E esse era um estudo muito grande também, usou aí mais de 240 pacientes, e acabou não mostrando diferença entre os grupos. Então, visto isso, vocês vão ver que eu vou falar muito mais de MT hoje. Por quê? Porque eu acho que existe uma dúvida da real eficácia hoje, na prática da ETCC. Por quê? Ninguém nunca comparou com MT, mas a gente percebe, tem estudos de MT
com antidepressivo que funcionaram bem para depressão, tá? Mostrando aí não inferioridade, com venlafaxina, fluoxetina. Tem um estudo recente que mostrou que depois que você toma um remédio, você ir para um segundo remédio ou ir para MT, ele responde muito mais indo para MT. Tá? Então, mostrando que talvez a MT seja até melhor que remédio, né? Não é, talvez não é uma certeza pela metodologia do estudo, mas poderia ser melhor. Mas aí TCC, né, aparentemente, aí já o nosso estudo mostrou que é pior que o estalopram, esse estudo aqui não mostrou ganho adicionando, o estudo domiciliar não mostrou ganho contra um placebo, e a gente começa a ter em dúvida qual que é a real eficácia. A gente pega a meta-análise, é melhor que o placebo, mas talvez seja muito pequeno efeito. Então, usar em pacientes selecionados, que não toleram efeitos colaterais, né, então seria assim um plano C. E aqui eu quero falar do que a gente está evoluindo de tratamento para depressão. Tá? Então, como eu falei, os primeiros estudos para estimulação magnética, a gente usava 10 sessões. Depois foi visto que 20 era melhor, 30 era melhor. E aqui é um estudo importante, que eles fizeram uma mudança muito importante, que é o estudo SENT, tá? Eles fizeram 2 estudos, um aberto e depois um fechado, teve basicamente a mesma taxa de resposta e remissão, mas eles trouxeram alguns paradigmas novos. Tá? Então, alguns parâmetros são importantes em MT, então, para dose. Então, o número de sessões é um, como eu já falei. Outro é número de pulsos. Tá? Então, a gente sabe quanto mais pulsos a gente dá, mais os pacientes respondem. O que eles fizeram aqui? Eles pegaram os pacientes e eles usaram estimulação Theta Burst, que a gente consegue dar muito mais pulsos no intervalo de tempo menor. Então, eles deram 9 minutos de estimulação Theta Burst, são 1.800 pulsos, tá? É bastante. Eles fizeram 10 sessões por dia. Então, os pacientes estimulavam 9 minutos, ficavam 50 minutos em descanso e faziam 10 sessões por dia. Em 5 dias, eles faziam 50 sessões. Então, só isso já foi revolucionário por usar tanta sessão em tão pouco tempo. E, além disso, usando o Theta Burst. E eles fizeram uma terceira situação, né, não sei se vocês conseguem perceber que tem um pontinho azul e uns pontinhos vermelhos. Eles fizeram uma neuronavegação usando conectividade, usando o córtex pré-frontal dorsolateral esquerdo, com um símbolo anterior, tá, com o núcleo subgenual do símbolo, que a gente sabe que existe uma anticorrelação, então quanto mais o subgenual está ativo, pior a depressão, e quando melhora, isso normaliza. Então eles pegaram essa anticorrelação para mirar o tratamento com ressonância magnética funcional. O ponto azul seria o ponto que a gente estimularia de forma estrutural. Vocês podem perceber que nenhum dos pacientes, cada pontinho vermelho é um paciente, caiu no mesmo ponto. O resumo, né, dessa história é que eles tiveram uma taxa de remissão, não estou falando nem de resposta, a remissão é sumir os sintomas, resposta é melhora de 50% de sintomas de depressão. De 90% a 80% em 5 dias, tá? Então, um tratamento extremamente rápido. O que a gente vê quando a gente fala de estimulação magnética e TCC, né, então, por exemplo, a gente pega aqui os nossos estudos mesmo, vocês percebem que os pacientes eles começam a melhorar depois de 6 a 8 semanas, tá? Isso com TCC e com MT. O que eles mostraram, né, que a gente pega aqui, é que eles responderam já aí com 5 dias, tá? Com essas 50 sessões. Então, assim, foi extremamente rápido, tá? Mesmo a ECT, eletroconvulsoterapia, que eu falei que tem uma resposta de 60%, 80%, ela demora pelo menos 6 a 12 sessões para responder. Eles fazem 2 a 3 vezes por semana, tá? Então, você vai pelo menos um mês para ter uma resposta, não é uma resposta rápida. Então, esse é o estudo aberto, depois eles fizeram o placebo, a resposta foi a mesma. A nossa dúvida aqui, o que melhorou? Foi fazer um monte de sessão, fazer um monte de pulso, foi neuronavegar, foi um pouco de cada. Todo mundo está tentando fazer agora neuronavegar e não neuronavegar nessa população para ver se muda. Uma coisa importante, esses pacientes eram todos pacientes altamente refratários. 90% deles tinham feito ECT, 90% deles tinham feito cetamina, a média de uso de antidepressivo foi pelo menos de 5 a 6, tá? Então, assim, são pacientes que não responderam nem ao ECT, nem à cetamina, que são tratamentos, teoricamente, aí, mais eficazes. Isso é importante porque se isso for, na verdade, for reproduzido por outros centros, talvez seja o tratamento mais eficaz para a depressão. Tem uma coisa importante aqui, né, essa taxa de resposta e remissão, ela vai piorando com o tempo, tá? Em um mês, 67% dos pacientes mantiveram a remissão. Eles não fizeram mais sessões depois da primeira semana, mas então, por volta de 20% dos pacientes, eles começaram a piorar de novo, tá? Então, teve uma resposta, mas em um mês a taxa teve uns 60 e pouco por cento.
E aqui eles vão mostrar, né, que o estudo aí, né, placebo e ativo, vocês veem que é a mesma coisa, né, tem pouca resposta placebo, porque era paciente refratários, e aqui é importante, ó, depois das semanas, vocês vão ver que a taxa aí de remissão vai para 60 e pouco por cento, tá? Isso é importante também pensando no longo prazo. E agora pensando no aspecto prático, né, eu queria focar mais na MT, né, pensando na eficácia, né, então para mim não faz sentido a gente indicar uma TCC antes, um paciente com depressão, sabendo que a MT é mais eficaz, né? Então esse estudo aqui é bem interessante, que eles pegaram, um estudo naturalístico, né, então vai ter todos os limites de estudos naturalísticos, mas eles pegaram aqui o número de sessões que os pacientes usaram, e é muito interessante com taxa de resposta e remissão. E a gente percebe aqui que, né, um cutoff aqui de 4.000, você faz aumentar tanto a resposta como remissão, tá? Então isso aí acaba mostrando que se eu usar mais de 4.000 pulsos por sessão, você acaba melhorando mais esses pacientes. A gente não usa tanto isso na prática, tá? A gente usa muito 3.000, TetraBurst usa menos, tá? Mas é interessante aquilo que eu falei, o número de pulsos, ele talvez defina aí a taxa aí de resposta e remissão, tá? Então, quanto mais pulsos, aí melhor. Será que é o infinito? Isso a gente não sabe, às vezes pode ser deletério também. Outra coisa importante, tá, que a gente vai falar, que aqui, até voltar aqui no CENT, né, a gente fez isso, o paciente melhorou, e agora o que fazer? E aqui acho que cria um grande problema, que é um gap de literatura, porque é muito difícil fazer um estudo desse. Por quê? O paciente melhora, por exemplo, esse CT que a gente usa desde 1940, a gente não tem essa resposta ainda certa. Parou, ele melhorou, e agora? O que a gente faz? Dá remédio? Faz uma vez por semana? Faz 3 vezes por semana? Espera piorar e faz? A gente não tem uma resposta precisa, mas a gente tem alguns estudos, principalmente retrospectivos e naturalísticos, porque você não consegue controlar muito bem isso, mas tem alguns dados interessantes, né? Então, assim, os pacientes que já responderam a TMS, se você reintroduzir, 80% vai responder de novo, tá? Quem foi uma resposta parcial, 75% vai responder. Quem não respondeu antes, você fazer de novo, você não responde mais, tá? Então, isso é bem interessante, porque talvez o paciente não respondeu, não faz sentido você fazer de novo. Isso é um porém, por quê? Porque, sei lá, às vezes o paciente fez antes 10 sessões só, hoje a gente usa no mínimo 30, às vezes ele usou uma subdose, ou usou pouco pulso, né? Se a gente pega, por exemplo, hoje tem no CFM, para uso de depressão, a gente usa pouco pulso, o que está aprovado. Por quê? Porque não foi aprovado, foi em 2012, a literatura é diferente. E aí, sabendo disso, né, tem a manutenção. Então, quando a gente pega estudos que muitas vezes são retrospectivos, a gente vê que quem para de fazer, eles pioram. Quem continua, tem uma resposta maior. Então, por exemplo, quem faz MT e para, 66% mantém a resposta em 3 meses. Em 6 meses, 59%, 46% em 12 meses. Então, você vê que o efeito vai se perdendo, né? Esse efeito vai se perdendo. E os pacientes continuam fazendo manutenção, eles têm uma resposta maior. Então, quem continua fazendo manutenção tem 36 mais resposta do que quem parou. E em 6 meses, 59% mais resposta do que quem parou. Então, continuar parece ser uma boa ideia. O que a gente acaba fazendo muito na prática, a gente individualiza. Por quê? O paciente mais refratário, a gente acaba tendendo a fazer mais manutenção, tá? Porque a gente fica com mais medo, ou o paciente mais grave, tá? Mas não tem aqui uma fórmula de bolo, tá? A gente vai ter que adaptar, tá? O que a gente faz na prática, a gente vai diminuindo frequência. O paciente respondeu, vou fazer 2 vezes por semana por 15 dias, tentar diminuir, eu vou vendo a resposta clínica, se piorar eu vou voltar para trás, tá? Existem alguns estudos mostrando que você pode fazer em salvas as sessões, tá? Então, ao invés de fazer toda semana, o paciente, sei lá, mora num lugar que não tem, ele vem aqui, faz 5 a 10 sessões, em 2, 3 dias, você sabe que isso também mantém uma melhora do que quem não faz nada. Ninguém comparou os dois, tá? Então fica muito difícil a gente saber. A gente vai adaptar o paciente, e aqui no Brasil tem uma questão também aí de custo, tá? Lembrando aí que convênio hoje não cobra, na maior parte das vezes, então o paciente que vai ter que fazer sempre, ele vai ter um gasto grande. Nós temos pacientes longos fazendo, sim, nós temos paciente de 10 anos fazendo, precisa fazer uma vez por semana, senão ele piora, então você vai adequar aí caso a caso, né? O que a gente vê é que a gente vai ter um monte de estudo, né? Tem gente que fez 1, 2 sessões por semana, vai diminuindo a cada 3 meses, e aí você vai ver um monte de autor que fez diferente. Quem faz mais,
acaba mantendo mais resposta nas curvas de sobrevida, né? Então aqui a gente vai ter um monte de estudo de manutenção, né? Eu não vou falar um por um, porque a gente vai ficar discutindo e todos são diferentes, mas você vê que, ó, a resposta no grupo de manutenção é sempre melhor, ó. Recaída 38% versus 82%. Pacientes começaram com 20 sessões. Tá? Então a gente vai vendo paciente a paciente, mas essa é uma pergunta muito importante, tá? Depois eu posso mandar aí todas as referências, a maior parte dos artigos aí também eu tenho. E essa última parte da aula, eu queria falar um pouquinho aí do toque, tá? Que é a outra opção que a gente acaba usando, principalmente nos Estados Unidos, né? Você vai pegar a FDA Approved de depressão, é toque, agora lá tem para tabagismo também, né? No Brasil não tem, aqui no Brasil a gente pegar a aprovação do CFM é depressão, único bipolar, alucinação auditiva e esquizofrenia, isso em psiquiatria, né? Em psiquiatria a gente não tem, por exemplo, o toque, a gente está desatualizado nesse aspecto. E mesmo a alucinação auditiva e esquizofrenia, os estudos mais novos mostram que é provavelmente eficaz, mas é muito baixa a medida de efeito, tá? Então é muito pequeno, né? Bem controverso se usar a MT para isso, tá? Esse estudo aqui é o estudo que levou à aprovação no FDA para usar para toque. Então, tem algumas coisas interessantes. Por quê? Porque o toque a gente sabe que tem uma disfunção aí dos núcleos da base. E era muito difícil, porque nossas bobinas, como eu falei, a bobina, por exemplo, de figura de 8, a gente não consegue atingir o núcleo da base, né? Ela, atingindo 2, 3 centímetros, você não consegue atingir, e mesmo que atingisse, ela não ia ser focal, né? Quanto mais profundo a gente acaba indo, a gente tem bobinas mais profundas, você perde a focalidade, né? Então, por exemplo, a gente tem cirurgia, né? A gente tem DBS para toque, mas a neuromodulação não invasiva, os estudos tinham resultados bem conflitantes. Esse estudo foi bem interessante, eles usaram o quê? Uma bobina profunda, tá? Que atinge aí 6 centímetros de profundidade, talvez até mais, mirando o símbolo anterior, sabendo que o símbolo anterior tem ligação aí com o núcleo da base. Além de atingir o símbolo anterior, também atinge a área motora suplementar, também tem ligação com o núcleo da base. Eles usaram em 92 voluntários. E uma coisa interessante que eles fizeram, que foi diferente dos outros estudos, eles induziram os sintomas obsessivos, tá? Os sintomas aí que seriam o que o paciente o mais estressante que o paciente tolerasse. Então, assim, durante a sessão, se induz antes e mantém durante a sessão, que nesse caso aqui durou uns 22 minutos, tá? 22 minutos e meio. E eles tiveram remissão, esses pacientes estavam tudo em fila de cirurgia, tá? Então eram altamente refratários. Eles tiveram remissão aí em quase 40% no ativo, tá? Placebo 10%, e resposta é mais de 55%. Isso é muito bom para toque, tá? Toque refratário é muito difícil de tratar, né? Então aqui a gente consegue ver também o iBox, que é a escala que usa em toque, né? O grupo ao longo do tempo, aqui usando aí 30 sessões, que é o protocolo que a gente mais usa hoje, tá? Essa bobina profunda, tá? Que é a bobina H, no Brasil acabou não sendo aprovada, teve uns estudos da Brainzo, aí nos Estados Unidos eles alugam, e depois o FDA aprovou o uso de bobinas duplo cone, que também atingem profundidade, por fazer atingir a mesma profundidade que a bobina H. Aqui tem um porém importante, que ninguém fez um estudo com as bobinas duplo cone, primeiro eles aprovaram da Meg Venture, depois de outras empresas que nem tem no Brasil, mas acabaram aprovando pelo mecanismo de ação ser semelhante. Pondo aqui um parênteses, experiência clínica nossa, a gente usa, né, usa bastante para toque hoje, usando a bobina duplo cone, e a maior parte dos meus pacientes responderam. Assim, a nossa experiência, eu tenho, acho que uma taxa de remissão maior que do estudo aqui, tá? Em pacientes refratários, né? É uma coisa interessante que eu vejo o paciente responder mais a toque hoje do que a depressão, tá? Com estimulação magnética, tá? Então, esse porém. Mas aqui o mais importante é os sintomas provocados, tá? Isso aqui às vezes é difícil, porque você vai ter que fazer uma anamnese muito detalhada e isso às vezes muda dia a dia, porque o paciente pode melhorar e o sintoma obsessivo mudar. Então, sei lá, ele tem um toque de limpeza, tem que limpar a mão, vem um pensamento, como é que você vai induzir isso? Às vezes tem que fazer ele pensar, às vezes tem que mostrar fotos, a gente faz muito isso de pia suja, e que a gente vê o paciente melhora, e isso às vezes não dá mais a ansiedade nele, e às vezes tem que mudar semana a semana. Então aqui é interessante que assim, precisa ter ou um psicólogo aí de uma abordagem mais cognitivista para fazer isso, ou um psiquiatra para avaliar e ir mudando, tá? Então aqui tem algo importante a ser feito. E aí aqui eu queria abrir, na verdade, para discussão, né? Até o Marcelo tinha levantado as perguntas, mas assim, né, a gente vê a eficácia, né? Até quando a gente começa a comparar com remédio, principalmente num paciente refratário para depressão,
A gente vai pensar aí que vai ter uma resposta de 30% a 90%, que é maior que remédio. Os protocolos acelerados com respostas aí de 60% a 90% aí de resposta em remissão. Só que ainda é muito pouco usado, né? Até já levantei um pouco, eu acho que assim, primeiro que as pessoas desconhecem, né? Principalmente os próprios psiquiatras, porque não é todo lugar que tem na formação. Os pacientes não conseguem fazer porque é caro, tá? Isso limita, né? Então, às vezes a gente tem a sorte de alguns pacientes, por exemplo, conseguirem a justiça fazer, a gente muda o protocolo. Então a gente começa fazendo a esquerda, o paciente não melhora. Tem alguns estudos que mostram que o paciente que não respondeu à esquerda, se você muda para a direita, você aumenta a chance em 20% a 30%. Mas aí o paciente pagando fica quase impossível, né? Imagina, ele fez 30 sessões, não melhorou, vamos fazer mais 20 à direita, né? Então ele fica bem caro, tá? Mesmo o toque, né? Antes eu indicava pouco o toque, né? Lembrando que no Brasil é off-label o toque, né? Mas depois que eu tive resposta melhor, eu comecei a indicar mais. Mas você vê que às vezes o paciente está indo para a cirurgia do toque, usou tudo, usou antipsicótico e não fez MT, que tem uma resposta boa. Uma coisa interessante, minha experiência com toque, eu precisei fazer pouquíssima manutenção, pouquíssima. Eu tive uns 2 pacientes que ficaram sem remédio, tá? Continuaram fazendo terapia, eu consegui tirar remédio. Então, assim, parece que precisa de menos sessão do que depressão. Essa é uma experiência pessoal, acho que tem pouquíssimos estudos aí de longo prazo com toque. E aí pensar no futuro, né? Será que a gente vai ter que fazer métodos neuronavegados? Acho que essa é uma pergunta que a gente tem que ter a resposta do ponto de vista científico, porque o quê? O neuronavegador hoje é muito caro, é mais caro que a máquina de estimulação magnética. Você fazer uma ressonância magnética de conectividade, basicamente só vai fazer em centro acadêmico. Quem mexe com ressonância magnética, porque não sabe que isso, você precisa padronizar antes, né? Não é tão fácil. Se você lê o paper do pessoal de Stanford, é difícil reproduzir, isso é uma grande crítica ao paper, eles não deixaram claro como é que eles fizeram essa ressonância magnética funcional, tá? Então é meio difícil entender o que eles fizeram. Então, assim, isso já é um limite. Se realmente precisar neuronavegar para atingir uma taxa alta, o Brasil hoje ainda não está preparado para isso, né? Então a gente precisa responder isso. E acho que também é baratear o custo, tá? Outra coisa do futuro, né? Então, convênio começar a cobrir, porque realmente fica caro o paciente. Imagina um paciente que talvez precise fazer para sempre com a depressão crônica, né? Então, fica um tratamento bem, bem difícil. Queria abrir agora, que acho que a discussão é o mais importante, né? Tentei resumir o máximo, né? Acho que tem um monte de informação, mas... Perfeito, Leandro. Foi fantástica a aula. Acho que era exatamente isso, né? A gente conseguir ter uma visão geral, né? O que é neuromodulação, o que pega a gente tá. E durante sua apresentação, fiz algumas anotações para fazer alguns comentários, tá? E deixar alguns ganchos para depois a gente abrir para perguntas, tá bom? Mas antes disso, acho que é algo que vale a pena comentar sobre sua apresentação. Você foi trazendo um pouco do histórico, foi trazendo um pouco essa questão da resistência do uso clínico da neuromodulação, né? Que eu acho que é algo que é importante a gente ter em mente, assim, aproveitar esse momento dentro da Sociedade Brasileira de Neurofisiologia, dentro de uma importante sociedade, né? Estamos aqui entre colegas neurofisiologistas, para ressaltar, assim, de uma vez por todas, a gente entender que TMS para depressão é algo consolidado, que tem um nível de evidência que é considerado como definitivamente eficaz, né, para tratamento de depressão. Né? Entender que quando a gente diz definitivamente eficaz, né, não quer dizer que 100% das pessoas vão melhorar, como você bem colocou, né, as porcentagens de respostas, mas é algo que é considerado superior ao placebo, né? Além disso, além de ser superior ao placebo, né, tem um tamanho de efeito, que é um bom tamanho de efeito, que se justifica o uso clínico. Estou reforçando dessa forma, Leandro, que ainda a gente escuta, né, esporadicamente, uma outra pessoa, psiquiatra, igual comentou assim, olha, o paciente foi indicado e o psiquiatra disse assim que não acredita nessas coisas, né? Então, hoje em dia, não acredita nessas coisas, o que significa? Né? Não acredita em evidência científica, não acredita nos jornais, não acredita em estatística, não acredita nos jornais, né, de alto impacto, porque às vezes na experiência teve alguns pacientes que foram refratários ao tratamento, né? Mas isso, né, acho que na educação científica que a gente tem hoje em dia, a gente sabe que o quanto enviesado é a nossa amostra
e a nossa amostra, por vezes, não é o suficiente para a gente dizer se algo não funciona. E agora eu quero trazer por outro espectro da coisa, né? Então, na prática clínica, a gente tem visto os dois polos, né? Pessoas questionando o que não funciona, melhor, reformulando, pessoas questionando o que já tem evidência que funciona, mas dizendo que não acredita, e o oposto a gente vê também, né? Situações que, assim, tem um baixo nível de evidência, às vezes até a evidência de que não funciona, e a pessoa, por vezes, colocando como, olha, não, na minha experiência isso funciona bem, né? E quando já tem estudo randomizado, duplo cego, placebo controlado, mostrando que não foi superior ao placebo, né? Então a gente tem esses dois espectros. Então, voltando para a questão do uso para a prática clínica, né? Acho que esse é o raciocínio básico, né? Do tipo, olha, o que tem de evidência científica de eficácia, qual é o tamanho de efeito dessa intervenção. Aí trazendo, né, é o equipamento que já tem Anvisa, porque por vezes a gente vê o uso clínico, né, de equipamentos que ainda nem tem Anvisa, né, como a neuromodulação agora está ganhando maior espaço no uso clínico, outras técnicas estão surfando a onda de neuromodulação e se colocando como técnicas de neuromodulação, né, e que por vezes com equipamentos que ainda nem tem Anvisa, né, ou não tem Anvisa para essa finalidade. Então, acho que esse é um outro cuidado que a gente tem que ter. Ainda, os riscos são conhecidos, né? Esse é outro ponto bem relevante. Então, por exemplo, a estimulação magnética no uso clínico, né, a gente já tem aí estudo fase 1, né, os muito antigos, fase 1, os estudos fase 2, os estudos fase 3, né, e fase 4, que são os estudos já após aprovação clínica, né? E os estudos fase 4 para depressão têm se mostrado seguros, né? Então, os pacientes que têm sido tratados para depressão, os efeitos colaterais conhecidos já são conhecidos, né? Não, até então não se mostrou novos efeitos colaterais, se mostrando uma técnica segura. Mas daí vem o outro lado da moeda, né? A gente tem que tomar cuidado quando se extrapola os efeitos colaterais conhecidos para situações como a depressão, né? E se extrapola dizendo que é seguro, então a gente pode usar em situações menos conhecidas, como encefalites, tumores, sistema nervoso central, outras doenças autoimunes, uma outra preocupação, num cérebro em desenvolvimento, numa criança, por exemplo. Então, aí ter em mente que existem riscos ainda não conhecidos, né? Que possivelmente existem riscos ainda não conhecidos, certo? Eu tô disparando aqui a falar. Alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário sobre isso? Se quiserem também colocar no chat, digitar. Se não quiserem abrir o microfone. Aqui no chat, bastante elogio para você, viu, Leandro? Obrigado. Tá? Então, se não tiverem perguntas, eu vou continuar nessa linha, tá? E aí, o outro ponto importante na prática médica, se já tem a regulamentação pelo CFM, né? No caso da estimulação magnética, já tem a regulamentação pelo CFM, tá? Aí, regulamentação pelo CFM para qual indicação, né? Ainda das indicações com bom nível de evidência, somente a depressão, né? E ainda existia lá a questão da alucinação auditiva da esquizofrenia, mas que até então o Leandro já abordou bem, né? Que é uma indicação que ainda tem baixo nível de evidência, embora para o CFM ficou como on-label, né? Outras indicações já atingiram melhor nível de evidência, mas que ainda não estão contempladas no parecer do CFM, o que seria importante da atualização, né, para contemplar outras indicações. Então, entre elas, né, o TOC, né, que o Leandro colocou bem, né, que poderia ser discutida para possivelmente ser contemplada em uma nova resolução. A dor neuropática crônica é uma outra indicação aí
considerado com alto nível de evidência científica de eficácia, né, da estimulação magnética transcraniana. Queria saber a opinião do Leandro, mas a dependência cigarro, não sei se você consideraria que é algo que já poderia ser incorporado ou não, tá? Talvez, né? Você acha que já... Grau de evidência tem, mas o grau de evidência, sim, né? É menos eficaz que os tratamentos farmacológicos hoje, mas, sim, né? Eu acho que é uma alternativa, até pensando na gravidade aí do problema, né? Mas tem um porém que lá também é bobina profunda, tá, em H, e é outro problema técnico que tudo bem. Como é que a gente faria isso no Brasil, né? Mas aí é outra história. Se não tiver a bobina, né? Como ficaria o parecer, né? Mas é algo que certamente precisaria ser discutido e incluído, né? Seja para... É algo que precisaria ser discutido, né? A inclusão. Agora, a outra indicação, e essa é um pouco mais controvérsia, que gera uma certa controvérsia, que é a estimulação magnética para reabilitação motora do AVC, né? Então, existe o guideline de 2020 do Le Faucher, que classificou como de evidência A, o uso da estimulação magnética para reabilitação motora do membro superior pós-AVC, quando na fase subaguda, tá? Embora não é um consenso na literatura, existem outras meta-análises guidelines que não consideraram aí como alto nível de evidência, tá? Então, se algo que deveria ou não ser incorporado como já um on-label, também teria que ser aberto para uma certa discussão, né? Eu vi que apareceu alguma pergunta aqui no chat. Tá? Para depressão e dor crônica, né? Qual protocolo tá escolhendo nesses casos? Quer comentar, Leandro? Acho que depressão, eu acho que aí tem a grande questão, né? Usar um protocolo acelerado ou não, né? Acho que tem as duas questões. Os tradicionais aí, usando, né, MT não Theta Burst, vamos colocar assim, né, a tradicional, a gente usa aí, né, pelo menos 30 sessões, né, ideal usar aí, chegar mais próximo possível de 3.000 pulsos, né. Eu sempre dou preferência para estimular a esquerda, porque é o que a gente tem mais evidência. Tem evidência para a direita, tem evidência do lateral, mas acho que o paciente fica mais tempo de máquina e não faz tanto sentido. A não ser que ele não tolere, baixa frequências ele tolera mais, ou sei lá, tiver uma piora, você, né, tentar mudar no meio, mas ao final a gente vê que a gente só consegue avaliar o paciente depois de 30 sessões. Antigamente tinha isso, só faz 10, tenta mudar, na prática o grau de evidência é muito ruim, eu prefiro esperar até o final. Então, basicamente, isso é para depressão. E dor crônica, o Marcel aí também tem vários protocolos, e aí, na verdade, dor crônica tem a questão de posicionamento da bobina, né? Que acho que são as coisas aí principais, né? Mas acho que o Marcel até tem mais experiência aí do que eu e mais know-how para falar. Então, para dor crônica, o que a gente tem usado, né, é estimação de alta frequência no córtex motor primário, tá? É o que já tem maior evidência, o que já está aí considerado com nível de evidência A, tá? Agora, normalmente a gente faz do lado contralateral, o lado de maior dor, ou do lado esquerdo, ou dependendo, pode ser feito bilateral, tá? É interessante que a dor crônica tem a questão da teoria da neuromatriz da dor, né, que envolve, então, os aspectos cognitivo e afetivo da dor, né? E aí é interessante uma psicoterapia associada à dor crônica, e a gente vê que, na prática, os pacientes que respondem melhor é quando isso é feito de uma forma efetiva, né? Então, assim, eu já tive paciente com dor crônica que não respondeu, né? Que foi feito o tratamento e não respondeu, acho que é importante destacar isso, né? Mas já tive paciente com dor crônica, inclusive dor crônica pós-AVC, que a literatura coloca como casos mais refratários, que ficou zerado da dor, né? Mas aí, interessante que são pacientes que, os casos que eu tive que eu percebi que esse maior sucesso, foram pacientes que também tiveram uma melhor compreensão cognitiva afetiva da dor e fizeram concomitante esse tipo de trabalho. Estou reforçando isso porque o Leandro está sendo humilde nesse caso, viu? Porque é uma pessoa que também tem essa abordagem, né, cognitiva afetiva e trabalha esse aspecto também quando trata a dor crônica, viu? Então, tá? É isso mesmo, Leandro? É isso aí. Marcel, Uhum.
Eu ia só fazer uma perguntinha aqui, Samir, aqui, né? Leandro, parabéns aí pela sua colocação. Era do ponto de vista prático mesmo, né? Assim, na sua abordagem diária aí do consultório e tudo, em termos de identificação do limiar motor, né? Você, na prática, você usa a percepção visual, você tem alguma ferramenta neurofisiológica que te ajuda, eletrodo para verificar realmente o tamanho do potencial evocado, induzido pelo estímulo. E, além disso, né, no teu desenho de protocolo padrão, você falou aí que você gosta do hemisfério esquerdo, a gente em Fortaleza também, para depressão, mas em termos da intensidade do estímulo, né, você usa 110, 120, você falou que usa 3.000 pulsos, em relação ao intervalo intertrens, né? O que é que você atualmente faz? Você segue o que tem na recomendação do CFM? Você ajusta ele para um pouco menos? Como é que é a sua percepção disso? E por último, né? Último questionamento uma pergunta que eu tenho em relação ao uso combinado do Theta Burst à esquerda, com a estimulação inibitória à direita para a depressão, né? Que aí seria um caminho de você otimizar tempo de máquina também, né? São essas perguntas que eu tinha para te fazer. Boas perguntas, né? O intervalo, assim, quando a gente vai pegar a evidência, dá para variar aí de 11 a 24 segundos, né? O que eu acho, quando você faz menos, você ganha tempo. Tá? Se você fizer 11 segundos, você acaba ficando pouco tempo na máquina, tá? Então você consegue deixar ali 15 minutos, antes de demorar 30, usando os 3.000 pulsos. Às vezes até não faz sentido usar o Theta Burst, tá? Eu acho que sem protocolo acelerado, o Theta Burst acaba não fazendo sentido, porque eu acho que é até ruim para o paciente. Ele vai lá, fica pouquinho e vai embora já. É estranho, eu acho que é até mais desconfortável, principalmente cidade grande que nem São Paulo, que às vezes demora a vida para chegar, mas enfim. Então eu tendo a usar intervalos menores, tá? O que eu faço aí, que eu acho que é importante, é ver o perfil do paciente, né? O mais idoso, deixar tudo bem, é seguro, os 11 segundos, mas será que vale a pena eu arriscar? Ou usar um maior, né? Porque eu vou aumentar a chance também, intervalo menor, aumenta a chance de induzir uma crise convulsiva, né? Então, assim, eu vou adequar aí a cada paciente, tá? Então, acho que esse é o primeiro, eu não sigo só uma fórmula aí de bolo, mas eu vou usar nesse intervalo, tentando colocar menos. O paciente vai ter mais desconforto, se aumenta o intervalo também, às vezes ele fica com menos, né? Então, não mudando ali o protocolo inicial. Então, acho que dá para mudar, né? O FDA, por exemplo, o protocolo do FDA usa menos segundos aí do que o nosso aqui. Eu acho que dá para adaptar, que a gente tem evidência aí para os dois, tá? Para os dois lados. Só importante, se for usar mais de 10 Hz, você teria que aumentar, tem alguns protocolos, né? Mas dando aí os 10 Hz, tá? Então, você teria que aumentar aí o intervalo por segurança, tá? Isso colocando 10 Hz, tá? Porque senão a gente aumenta aí muito o risco. Então, acho que esse é o primeiro aí aspecto, tá? Em relação à segunda pergunta... Agora o limiar motor, né? Se você usava só... O limiar motor. Também tem estudo mostrando que o visual ou colocar o eletrodo é igual. Na prática, eu uso mais o visual, mas, por exemplo, falando em consultório, mas no HC, por exemplo, a gente tem... está com o neuronavegador ali, você acopla tudo, às vezes fica mais fácil colocar, porque você não precisa ficar olhando. Então, na prática, se você está do seu lado, é muito mais prático, você fica sem dúvida nenhuma. E é interessante em alguns pacientes, tá? Então, por exemplo, assim, tem um distúrbio do movimento, tem um tremor, às vezes você não consegue pegar. Tá? Então, já pega paciente com Parkinson, tremor de repouso, ou até às vezes tremor essencial, o paciente vai mexer, você não sabe se ali foi, né, potencial evocado, já tem, aí é muito legal você colocar o eletrodo que você tira essa dúvida. Eu acho que fica mais prático se tiver, mas você tem que saber usar, tá? Na prática você fica um pouco mais caro, quem não sabe, mas se você sabe é muito melhor, né? Você não precisa nem ficar olhando ali para a mão, né? Você fica olhando ali, você muda o limiar mais rápido, acho que você movimenta menos a bobina. Então, assim, os dois estão corretos, tá? Até, teoricamente não muda a eficácia, né? Quando você vai ver, teve poucos estudos compararam isso, mas não mudava a eficácia. Mas, enfim, acho que usa o que você tiver mais experiência, se tiver o eletrodo, conseguir, depois você aprende, é mais fácil, essa é a grande verdade. E aí teve a outra pergunta. Foi da combinação de Theta Burst com inibitória à direita.
Tem menos evidência para depressão inibitória do teta-burst à direita, né? Não, Então, não, se vai era a olhar... combinação do teta-burst à esquerda com o inibitório à direita. Então, acho que tem pouquíssima evidência, na verdade. Quando vai pegar estudo, acho que não tem. Faz sentido teórico, né? Muita gente faz isso, mas acho que não tem um grau de evidência, né? Faria até mais sentido usar aí o Theta Burst contínuo à direita, pensando nisso, mas aí tem menos evidência ainda para depressão, né? Então a gente não sabe. O bilateral, assim, nossa experiência clínica no HC, quando o paciente não melhorava, a gente tentava fazer bilateral antes. Só que saíram 2 estudos depois, né, e tem um bem grande, aí bem, né, bem feito, com N grande, que não mostrou diferença entre fazer esquerda e bilateral, né? Então, assim, a gente acaba ficando aí nessa dúvida. Então, antes, acho que até tendia a tentar mudar antes, o paciente não respondia. Hoje, eu insisto bastante aí na esquerda, pelo menos ver essas 30 sessões. Quando não melhora, eu acho que aí vale a pena você tentar mudar. Mas acho que o limite é isso, né? O limite é isso, o paciente vai conseguir pagar, quem vai custear a continuação, acho que isso limita bastante. A gente vê bastante paciente melhorar, tá? Quando a gente muda, assim, às vezes muda o protocolo ou para o lateral, ou para a direita, e depois permanece. Mas na prática, no mundo real, eles falam, vamos fazer mais 10 ou 20 sessões para ver se você respondeu. O ideal talvez fosse 30. É difícil alguém bancar isso. Tá? Sim. Perfeito. Obrigado. Muito bem, e eu vou aproveitar responder algumas perguntas aqui que estão no chat, tá? Que a Monique colocou, né? Que não ficou muito claro a questão do se o CFM contempla ou não a dor, né? Então, Monique, embora já tenha um bom nível de evidência, dor e espasticidade não estão contempladas no parecer do CFM, que é de 2012, tá? As evidências vieram depois disso, então tem aí mais de 10 anos esse parecer. Agora, é interessante, já tem o código de honorários médicos, né, para dor e fibromialgia, mas ainda não está no CFM, tá? Daí o Fábio está colocando aqui a questão do CFM exigir, né, ter equipamento de reanimação, oxigênio, suporte de vida, para fazer a estimulação magnética, sendo que o risco de ter uma crise convulsiva fazendo estimulação magnética é menor do que no consultório de neurologia que atende pacientes epiléticos, né? Então, existe essa discussão, né? Se é um exagero ou não, essa necessidade aí desse suporte. Mas acho que, assim, minha opinião é um pouco irrelevante, acho que é algo que precisaria, sim, ser discutida pelo CFM, né? Colocando os riscos e aí a comissão, que é o que decide o que é exigido ou não no consultório, vai definir, né? Tem Nem uma sempre... coisa que eu acho que é até mais grave, até pegando esse gancho, né? Porque assim, você precisa nível de Anvisa de grau 4 para MT, que assim, é de procedimento cirúrgico isso. A maior parte dos lugares não tem isso. Isso inviabiliza muito mais do que ter esse kit, né? Porque esse kit, eu acho que é até tranquilo disso, porque assim, o grau 4 você exige uma burocracia que é enorme, tá? Então, assim, é pior que pacetamina, que seria grau 3, só para vocês terem uma ideia, assim. Então, né, pondo esses parênteses aí, mas aí é outra história, né? Uhum. Então, mas acho que tudo, são questões que vão ser discutidas, né, e atualizadas, né. A preocupação crise convulsiva, né, de novo, ela é rara de acontecer, né, especialmente quando o paciente não tem lesões encefálicas, né. A gente teve um caso de crise convulsiva induzida com a estimulação magnética de paciente com AVC, né, a gente sabe que o risco é maior, tá, mas mesmo assim o risco baixo. Agora, aproveitar o gancho para colocar, assim, a questão de riscos teóricos, né, então, risco teórico, por exemplo, de fazer estimulação de alta frequência, que é excitatório, no hemisfério lesionado de pacientes pós-AVC, né, então, se tiver um foco epilético, se tiver o diagnóstico de epilepsia pós-AVC, tiver um foco epilético no hemisfério lesionado, eu normalmente não faço, tá, eu contraindico. Não é um consenso essa postura, mas na minha prática eu peço eletroencefalo antes, quando tem lesão encefálica, e se tem um foco epilético, pela lógica eu não faço. Não só por induzir, o risco de induzir durante a estimulação, mas como o risco teórico de você estabilizar um foco epilético, né? Já tem evidência que tanto estimulação
catódica, inibe o foco epilético, estimulação de baixa frequência inibe o foco epilético. Então, se você tem esse efeito inibitório do foco, provavelmente você tem um efeito excitatório ainda não conhecido, né? Então, acho que precisam de estudos maiores e um maior follow-up para ver se esse risco teórico é real ou não. Ainda dentro dessa questão do risco teórico, Samir, até dentro da questão do intervalo, né, entre os trens, não sei se ficou claro para todo mundo, mas quando a gente faz estimulação de alta frequência, faz alguns trains, dá um intervalo, outro train em intervalo, e o intervalo entre esses trens foi definido pelo protocolo de segurança. Antes de se conhecer, os trens eram muito curtos e acabavam induzindo epilepsia. Agora a gente sabe que tendo espaço entre os trens, o risco de induzir uma crise convulsiva é menor, certo? Como eu trabalho mais com paciente com lesões encefálicas, eu tendo a usar trens intervalos maiores, tá? Por esse risco teórico. Mas também não precisa ser também mudar muito do que é da prática, tá? Mas é só essa preocupação com relação a esse risco teórico, mas que, tá bom? Daí tem uma pergunta do Diego em relação à COVID. Vocês fizeram, né, Leandro, um estudo pós-COVID, certo? A gente fez com a ITCC, tá? Uhum. É interessante, tá? E déficit cognitivo. Tem até uma meta-análise, né, de pós-Covid que tem mais evidência é TCC, viu? Mais que remédio, tentaram um monte de estimulante, tem o fluconazepam, mas o que tem mais evidência hoje é TCC, que acho que tiveram 3 ensaios clínicos, um nosso, um alemão, acho que outro americano, se não me engano, com TMS, eu acho que estavam fazendo, mas não acabaram, acho que não tinha, viu? Mas com ETCC é o que mais tem. O nosso foi positivo, tá? A gente fez TCC junto com treino cognitivo, tá? Então tinha algo que potencializava, não foi sozinho, mas funcionou aí. Uhum. Tem um artigo japonês que saiu com RTMS em Covid longo, né? Com resultado até razoável, assim. E acho que ainda é pauta para pesquisa, sabe? É coisa que ainda pode evoluir, né? Sim, e faz sentido, né? A plausibilidade da abordagem faz sentido. Agora, Derval está perguntando, Leandro, idade mínima para propor terapia com TMS para depressão. O que a gente tem, a maior parte dos estudos são para adultos, mas tem estudos, até meta-análise, mostrando segurança em adolescente, né? Então tem menos, mas tem aí adolescente. Eu não sei a idade mínima que eles colocaram ali, mas acho que a maioria é a partir de 13 anos, né? Uhum. Enfim, mas acho que tem menos estudos. Acho que não tem nada de longo prazo, né? Uhum. Na sua prática, no IPQ ou particular, vocês tratam crianças? Muito pouco, na prática bem menos, assim, já tratamos, mas é exceção da exceção, assim. Mais casos refratários que acabam indicando? Refratários, Tá. refratários. Não é algo de rotina. Não é rotina. E o motivo para isso, a gente sabe, mas só para deixar claro para todo mundo, de não fazer de forma de rotina para crianças. Como é que é? O motivo de não ser feito com uma forma mais rotineira em criança. Eu acho que aí aumenta, primeiro, eu acho que essa pergunta é relevante por causa disso, né? Será que pode? Antigamente nem podia, né, em criança, assim, porque a gente não tinha quase estudo. Se você pegar os últimos 5 anos, a maior parte dos ensaios clínicos saíram dessa época. Então, acho que é a primeira coisa. E acho que entra na desinformação, se eu pegar psiquiatra infantil, acho que é maior ainda, né, de uso de MT. Então, acho que acaba juntando as duas coisas. A gente tem visto um aumento ainda de transtorno mental em adolescente, né? Não sei se é bem só depressão, tá? Mas outras situações também, e casos graves, né? Então, assim, faz sentido até estudar mais, né? A gente vai fazer alguns estudos para adolescentes, até com transtorno de personalidade, tá? Associado a outras técnicas, né? Mas tem pouquíssima coisa, assim. Perfeito. Eu tinha mais um comentário para fazer, se alguém quiser colocar perguntas, tá? Mas enquanto isso, o Leandro colocou bem, né, situações assim de a gente estar conhecendo os parâmetros de tratamento, né? Então, como ele colocou, olha, antigamente a gente já sabe hoje em dia que
20 sessões é melhor que 10, 30 tende a ter melhor resposta do que 20, número de pulso por sessão. Então, assim, ou seja, a experiência, a literatura tem ajudado a entender efeitos de dose e parâmetros terapêuticos, né? Agora, colocar para os neurofisiologistas, né, essa discussão que, assim, uma forma importante que tem crescido é buscar medidas neurofisiológicas, marcadores neurofisiológicos, seja com ressonância magnética funcional, EEG também, tá? A própria TMS como medida neurofisiológica, tá? Que o Samir apresentou também na aula passada. O FNIRS, né? Também tem sido usado. Então, a ideia é de se buscar um marcador neurofisiológico que a gente possa entender o que está alterado no cérebro relacionado com a depressão, relacionado com a dor crônica, relacionado com o Parkinson, e aí ter uma medida mais objetiva para guiar o protocolo, né? Então, possivelmente, com isso, a gente vai conseguir ter o chamado surrogate outcome, né? Semelhante ao que é feito, por exemplo, para o tratamento de uma pneumonia. Quanto tempo de antibiótico? Olha, vamos acompanhando, está diminuindo proteína C reativa, está diminuindo febre, está melhorando parâmetros clínicos, vamos por mais tempo, né? Você não ter só parâmetros clínicos, mas marcadores para isso. E os potenciais marcadores para isso, então, são medidas neurofisiológicas. Eu acho que é um campo que está crescendo, né? Até o período que eu fiquei na USP, os 10 anos que eu fiquei lá coordenando as pesquisas de neuromodulação, o que a gente mais se dedicou foi para isso, né? Buscando marcadores, tanto com FNIRS, TMS, EEG, mas aí vem um outro ponto importante para a gente destacar aqui no ambiente da neurofisiologia, que a gente sabe bem, né? Um marcador neurofisiológico para ser usado na prática clínica, você tem que conhecer, né, a acurácia e precisão desse marcador. E até então, a gente tem alguma coisa, tem alguma evidência de marcadores de EEG, tem alguma evidência de marcadores de TMS, mas ainda, ao meu ver, não com uma boa acurácia e precisão para fazer essa translação para a prática clínica, tá? A gente espera que em breve a gente chegue lá, né? Tenham marcadores aí que a gente possa fazer essa translação, mas é uma ciência ainda em desenvolvimento, tá? Então, um outro exemplo prático aí para de neurofisiologia, né? Perguntar assim, carbamazepina é um bom remédio para epilepsia? O neurofisiologista deve responder, depende, né? Se for uma epilepsia primariamente generalizada, né, com EEG, ponta onda 3 Hz, vai falar não, né? Mas se for uma focal, vai falar sim, ou seja, para isso que imagino que o futuro vai caminhar, tá? Tinha mais um comentário, mas já são 8h40. Alguma pergunta antes desse meu último comentário? Ia comentar, Samir? Não, eu ia aproveitar o ensejo já daquela nossa conversa recente que a gente teve, e aquela conversa que o Leandro participou aí recente de uma avaliação da Conitec, né? Você teve, e se você sabe de alguma tramitação em nível de Ministério ou de CFM, porque a SBNC recebeu uma provocação ou um ofício do Conselho Regional aí de São Paulo, né, sobre isso, sobre a questão da resolução, entendeu? O que eu sei, na verdade, foi o que o Marcel me contou. Enfim, né, essas coisas não são muito claras, né, e são muito burocráticas. É bem difícil, na verdade, né, porque aparentemente não tem só um caminho. Acho que tentou isso da Conitec já faz alguns anos, né? Acho que tentou, assim, a gente tentou ECT, tá? TCC e MT, na verdade, assim, cetamina, né, em várias frentes, assim. Dá muito trabalho fazer para o Conitec, porque, na verdade, assim, é uma grande revisão sistemática, só que muito maior, na verdade. Você tem que pôr também análise de custo, é algo bem difícil, assim, de fazer, bem complicado. E, na verdade, a gente nunca teve resposta, então, só para vocês terem uma ideia. Então, assim, o que o Marcel me contou, assim, nem bate, porque, assim, a gente mandou, ninguém respondeu a gente, aí... E na Conitec a gente pediu só para depressão, a gente nem, né, tentou ampliar. Então, assim, são coisas que não fazem nem tanto sentido, assim. Por exemplo, a Conitec, né, a gente fez para depressão e TCC, hoje eu já faria diferente com essas evidências novas que eu mostrei. Não sei se valeria a pena, né?
Então, se ele não aprovar, a gente vai né? atualizar falando que não é bem assim, né? Então, traz essa discussão, né? Só para contextualizar as pessoas, tá? Foi pedido, né, uma atualização desse parecer do CFM, e houve uma resposta dizendo que algo já está acontecendo em outra esfera, né, que é o Ministério da Saúde e Conitec, mas eu acho que foge um pouco do que foi solicitado, né? Então, acho que agora o nosso próximo passo, né, Samir, até via sociedade, seria reforçar esse pedido, né, a importância de ter esse parecer, porque do jeito que fica hoje em dia, né, a gente tem lá o que é o on-label, né, da TMS, que é a depressão, e aí, se você tem lá um equipamento capaz de tratar uma situação da dor neuropática crônica, você sabe que tem um bom nível de evidência, deixar de oferecer um tratamento com nível de evidência A também pode ser visto como algo antiético. Então, você fica atado. Qual é a solução que a gente encontrou para a prática? Oferecer como tratamento off-label, né? Então, quando a gente oferece, os pacientes têm o termo de consentimento, que isso é colocado de uma forma clara, né? No nosso termo está dito, olha, o que tem de boa evidência é isso, o que tem já regulamentado é isso, para sua indicação ainda não tem regulamentação. Então, a gente expõe isso, né, de uma forma clara, inclusive expõe sobre os riscos, expõe sobre a questão dos riscos desconhecidos, e assim, ao meu ver, da forma como está sendo feita, tá sendo uma forma correta, né? Agora, se fala muito, né, da questão da importância da regulamentação pelo CFM, porque é um passo importante para implementação para a saúde suplementar, para o SUS, né? Então, se um passo importante como esse não avança, outros caminhos são importantes para avançar, para o benefício dos pacientes, acabam também travando, né? Mas da nossa parte, a gente pode fazer continuar sendo insistente, né? Então, no último comentário que eu ia fazer, a gente falou muito sobre TMS, né? E o tópico era TDCS também, né? Então, o Leandro colocou muito bem, né? Que TDCS é uma técnica que tem um menor nível de evidência científica, né? Inclusive para depressão, né? E ainda não tem uma regulamentação para uso clínico pelo CFM, tá? Tem sido usado por ter regulamentação para uso clínico por outros conselhos, né? Mas ainda não pelo CFM. E o que acaba engessando um pouco a prática e uso clínico dos médicos, né? Até teria uma pergunta para o Leandro, em relação ao nível de evidência da TDCS, né? Até no guideline que a gente participou, foi classificado como nível de evidência A em função da evidência da época, né? Agora, com as novas publicações, você acha que isso precisaria ser revisto ou provavelmente vai se manter? Eu acho que assim, funciona comparado com o placebo, né? Assim, acho que isso não há dúvida, né? Todas as meta-análises mostraram isso, né? O que eu acho, quando pegar os estudos mais de vida real, que nem esse estudo alemão, por exemplo, geralmente a gente não tira o remédio, né, para fazer estimulação, não acrescentou nada mais que o remédio, né? Então, assim, provavelmente é um efeito menor que as outras, né? Então, a gente fez um monte de estudo, né? Placebo, paciente refratário, canabria, você vê que o paciente respondia com a TCC, o paciente já tinha feito TCT, então assim, tem o seu mérito. A questão é em que ordem usar, né? O que eu vejo hoje, muitas vezes, as pessoas oferecem para o paciente, às vezes, grave, depressão, e sei lá, e não fez tratamento farmacológico adequado, não fez uma terapia adequada, não fez um ECT, uma cetamina, não fez nem um MT, que é mais potente. Então, acho que essa é a questão, né? Se a gente for pegar, funciona, mas é um efeito muito menor. Uma depressão grave, o paciente não quer tomar remédio, um custo menor, talvez possa ser, né, até, né, uma indicação. Mas se a gente for pensar, né, no perfil de paciente aí mais grave, eu acho complicado, né, como primeira opção, né, que é o que eu estou vendo muitas vezes fazer, né, tá tratando. Então é isso, vou pegar ali evidência, né, contra placebo funciona, né, isso não há dúvida. Mas, e o resto? O ruim do TCC é que tem muito menos estudos com muitas sessões, tá? Isso é uma coisa importante. Mesmo os nossos eram subdose, né? Se a gente for pensar, né, 10, 15 sessões. Agora eu estou começando a sair com 20, 30 tem menos. Talvez isso aí mude se aumentar, né? Mas
Uma coisa importante, tá, que eu acho, assim, o estudo nosso de sertralina, né, eu era uma das pessoas que criavam ali os pacientes. A gente era bem rígido, tá, então a gente pegou depressão muito pura, assim, transtorno de personalidade saía, por exemplo. O estudo alemão não tão claro esses critérios. Só que a vida real, geralmente, os pacientes mais graves mistura, né, é difícil pegar o paciente limpo, só tem depressão, isso é bem mais raro. Então é isso, né? Será que o paciente só depressão funciona melhor no estudo? Teve uma resposta boa ali com a sertralina, né? Só que eles estavam sem remédio, foi quando a gente acrescentou todos. O estudo alemão, eles estavam com remédio, né? Então, e não estavam melhorando, né, com remédio, né? Eles já estavam com remédio e não estavam bem. Então, acho que tem esses porém, né? A gente fica em dúvida. Nossa esperança era ser um bom tratamento domiciliar, né? E aí não funcionou. Enfim, a empresa que fez o aparelhinho, eles fizeram um estudo nos Estados Unidos, eles fizeram um pré-print, só não publicaram o estudo todo, e falaram que lá funcionou. Um estudo muito parecido com o nosso, com N menor, né? Agora, por que funcionou lá ou não? Eles, inclusive, estão vendendo, tá? É o Flow aí. Não funcionou porque ele funcionou, mas eles estão vendendo. Enfim, né? Eles conseguiram, né? FDA, aprovação FDA para vender. Então, tem essas questões aí que tem que ser pensado. Acho que tem esse porém, né? Eu acho que depressão, né, eu atendo caso muito grave. Eu acho que a gente realmente, né, tratar conforme a gravidade, né? Funcionar, funciona, mas será que é o que você falou da carbamazepina, né? Vou dar para né, para uma crise primeiramente generalizada, talvez vai piorar, né? Vou dar para um quadro grave tentando suicídio, eu acho que é uma prática, se você não tentou o que tem mais evidência, né? Às vezes até MT, né? Às vezes tem que ir para ICT e cetamina direto, né? Perfeito. Então, ao seu ver também, TDCS deveria ser regulamentada pelo CFM para uso para depressão, né? Talvez com como um label, né? essas condições, né? Então, daí colocando para TCC, né, também semelhante à depressão, dor neuropática, possivelmente aí com melhor nível de evidência, e agora com as publicações mais recentes em fibromialgia, né, a TDCS, que é TCC, né, também possivelmente ser regulamentada para uso para fibromialgia, tá? É interessante que o domiciliar, os estudos que foram feitos para domiciliar de fibromialgia foram positivos, né? Então, talvez alguma coisa relacionada mesmo à usabilidade do equipamento, né? Tem que ver algo nessa direção também, né? Gente, tô falando demais, quase 9 horas da noite. Pô, agradeço aí os fortes sobreviventes que ficaram até então. Alguma última pergunta? Eu dar só um lembrete, Marcelo, a gente vai ter a jornada da SBNC, né, em novembro, né, e dia 29 e 30 de novembro desse ano, e nesse dia a gente vai ter uma mesa grande aí sobre neuromodulação, né, com uma atividade teórico-prática. Então, vai ter aparelho, a gente vai conversar bastante aí, Marcelo, eu vou estar lá também, né, e aí é uma oportunidade a mais, né, para a gente aprofundar o conhecimento. Perfeito, excelente, Samir. Leandrão, obrigado, valeu mesmo, excelente aula. A gente se vê então. Boa noite. Aí, gente. Boa noite a todos, muito obrigada. Valeu, Sandra. Tchau, tchau.